Boa tarde, pessoal. Aqui é o professor Antônio Granado com mais uma aula aqui, uma prática de leitura sem polegada, sim, usando uma régua, sim, graduada. Aqui temos, pessoal, primeiramente a lembrar que uma polegada está dividida em 16 partes iguais, tá, pessoal? Aqui temos uma peça, da qual vamos medir o corpo somente, né? E eu queria explicar uma coisa antes de adentrarmos nessa leitura, e é que como eu falei, a polegada está dividida em 16 partes iguais. São 16 tracinhos que existem entre 0 e 1, entre 1 e 2, entre 2 e 3, 3 e 4, entre 4 e 5 e assim por diante. Existem 16 tracinhos, tá, pessoal? Então eu vou ter aqui, ó, 1 16, 2 16, 3 16, 4 16, 5 16, 6 16, 7 16, 8 16, 9 16, 10 16, 11 16, 12 16, 13 16, 14 16, 15 16, 16 16. E assim eu vou continuar. Cheguei a uma polegada, beleza. Aqui eu continuo outra vez. Começo do princípio. Eu vou dizer 1 16, 2 16, 3 16, 4 16, 5 16, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, né? 16, 16, que seriam 2 polegadas. Então, tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, que seriam 3 polegadas. Pessoal, ou seja, cada vez que eu chegar numa polegada, eu devo voltar para 1,16, tá? 1,16 e continua até 4 polegadas. Cheguei a 4 polegadas, então conto 1,16 e vou até 5 polegadas e assim mesmo sempre. Então aqui, ó, nesse exemplo, o corpo desse elemento mecânico de fixação, eu tenho então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, olha. Ele chegou até 17, então tenho que essa peça está medindo 17 partes iguais, ou seja, dessas 17 partes iguais, 16 dela fazem uma polegada, entendeu? Então, diz uma polegada e 1,16 de polegada, tá? Não se expressa assim 1 e 1,16 de polegada, não, a gente não coloca essa letra E, só que para fins didáticos nesse momento eu quis colocar aí, tá, pessoal? Aqui, ó, essa peça, ela começa aqui no número 2, que será meu número 0. E aqui seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, tá? 16. Então, 17, 18, 19, 20. Tenho 20 partes iguais. Então, até aqui eu tenho uma polegada. Então, tenho uma polegada aí. 1, 2, 3, 4, 16, tá, pessoal? 20 partes iguais, das quais 16 fazem uma polegada, tendo então uma polegada e 4 16 avos de polegada, tá, pessoal? Aqui na parte inferior também tenho mais uma peça. Antes de avançarmos com ela, eu quero que vocês vejam uma coisa. É muito indispensável que vocês conheçam a sua régua na indústria. Saber quantos tracinhos minudinhos eu tenho entre os tracinhos mais altos. E aqui, nessa aqui especificamente, eu tenho somente um. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 e 6, né? Observem que sempre o tracinho maior está de 2 em 2. Então eu posso contar assim: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Dá para ver? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Uma polegada. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 2 polegadas. Tá, pessoal? Então aqui, ó. Eu tenho. É, eu tenho aqui uma, duas, três, quatro, né? 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. Tenho 28 partes iguais, tá? Então aqui, ó, eu tenho uma polegada e 12 16 avos. Aqui tem um pequeno erro, diz 14, né? Não sei como eu botei 14 aí, mas é 12 16 avos. Vamos conferir? Eu tenho então 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Aqui eu tenho uma polegada. Nesse tracinho aqui se inteira uma polegada. E vou ter então uma polegada e 1, 2, né? Então seria 2, 4,
6, 8, 10, 12. Então tenho 1 polegada aqui, né? E mais 12 16avos, né? 1 polegada e 12 16avos. Aqui, ó, essa peça se inicia aqui nesse ponto, seria o ponto 0, que seria 1, 2, tá? Então 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Ele chegou até o número 15, então tenho 15 16avos, tá? Essa peça não passou de 1 polegada, ela ficou em 15 16avos, tá? Então, é indispensável lembrar, né, que as polegadas acontecem em números fracionários e que toda fração é simplificável por 2, desde que seus fatores sejam números pares, pessoal, tá? Ok, então assim, toda fração é simplificável por 2. Sempre que nós efetuarmos uma medição numa peça com qualquer um dos instrumentos e essa medida for em polegadas, a gente nunca pode entregar ela tal qual aparece. A gente enxergou na régua graduada, por exemplo, 2 polegadas, ou para melhor dizer, 2 e 12 16avos de polegadas, 3 e 8 16avos de polegada, 1 e 14 16avos de polegadas, sim? Ou simplesmente a peça é muito pequena e ela deu 2 16avos. A gente sempre que tiver valores pares, a gente deve simplificar ele por 2, e então a gente faz a divisão aqui desses valores. Esses valores aqui eles ficam intactos, tá? Os valores que estão aqui na frente, eles permanecem intactos. Se não tiver, não tem, e pronto, tá? Então eu vou ter aqui, ó, eu vou ter aqui 2 polegadas, vou dividir 12 para 2, vai dar 6, 16 para 2, que vai dar 8, e assim também eu vou continuar, porque ficarão valores pares, e vou então dizer 2 polegadas, e finalmente 3 oitavos, então perdão, 3 quartos, vou ter então 2 e 3 quartos de polegadas, tá? Nesse caso também eu preciso fazer a simplificação desse 8 16avos. Então 8 para 2 é 4, 16 para 2 é 8, e vou ter 3 e 4 oitavos de polegadas, o que ainda é pares. Então continuo, 3, 2, 8 para 2 é 4, sigue sendo pares, continuo 3, então aqui cheguei ao ímpar, né? 3 e 1 meio de polegadas. Aqui nesse caso eu também tenho números pares, o número 1 vai prevalecer, né? Ele nunca vai mudar, e vou ter 14 para 2, 7, 16 para 2 vai dar 8, então vou ter 1 e 7 oitavos de polegada. Nesse caso aqui, então vou ter 2 para 2 vai dar 1. Então, estava dizendo que nesse caso, então vou ter 2 dividido para 2, que irá dar 1, e 16 dividido para 2 irá dar então 8, e vou ter então 1 oitavo de polegadas. Vamos fazer essas leituras. Aqui eu tenho 2 e 3 quartos de polegadas, 3 e meia polegada, 1 e 7 oitavos de polegadas, e tenho aqui no final 1 oitavo de polegadas. Ok, pessoal? Até a próxima aula.